Peço perdão se eu tossi. Desde a última gripe está tendo uma tosse crônica aqui, impressionante. Nós vamos para a nossa terceira aula da Reforma, tá? Antes, como de costume, vamos... Pode se assentar, gente, tá tudo certo. O pastor que puxou o bonde para ficar em pé. Como de costume, vamos ler um versículo, tá? Antes da gente começar, que muito tem a ver com o que a gente vai falar hoje, tá? Não precisa abrir, a não ser que vocês queiram, mas eu vou ler para vocês. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. E assim diz a palavra de Deus: Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado pela oportunidade de estarmos vivos aqui hoje. Pedimos, Senhor, que o Senhor fale ao nosso coração por meio da história da sua igreja, Senhor. Mostra-nos, Senhor, que sua mão forte nunca se apartou do seu povo. O Senhor sempre esteve perto, Senhor, para cuidar, conduzir, pastorear no meio da sua igreja. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude, Senhor, a entender, Senhor. Nos ajude, Senhor, a continuar, Senhor, nesse caminho, Senhor. Nos ajude ensinando, Senhor Espírito Santo. Por meio do seu Filho Jesus nós oramos. Amém. Amém, irmãos. No dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero pregou na porta da igreja de Wittenberg as 95 teses, suas 95 teses, mudando para sempre a história da igreja e a história do mundo ocidental. Semana passada a gente viu um pouco sobre a vida de Lutero, da conversão dele, do momento que ele redescobre, da descoberta dele dentro da palavra de Deus sobre a justificação pela fé. A gente viu também qual foi o evento, o que aconteceu para que Lutero ele escrevesse as 95 teses dele e pregasse na porta da igreja a qual ele fazia parte e pregava também lá. A gente viu também um pouco do que foi o desenrolar das consequências das 95 teses dele, das discussões que teve, e até a Dieta de Worms, que foi uma reunião que a gente viu que foi diante dos príncipes alemães. E também a gente foi até a reclusão dele num castelo, depois de ser sequestrado pelo seu próprio príncipe para que não fosse morto. Ele vai ser recluso num castelo muito longe da cidade a qual ele começou a reforma. Então hoje a gente vai ver como se desenrolou na prática, mesmo com a ausência de Lutero, ele ficou lá 1 ano, a reforma na cidade de Wittenberg, o berço da reforma protestante. A gente vai ver um pouco do retorno de Lutero à cidade, depois ele volta, a explosão das reformas por toda a Europa, e aí a gente vai terminar vendo um pouco da vida de Calvino e a reforma na cidade de Genebra, tá? Então, só recapitulando de novo, semana passada a gente viu como Lutero entendeu a justificação por meio da fé, através do livro de Romanos. Ele era atribulado pela consciência dele e pela teologia da época, teologia do mérito, que dizia que para que você fosse salvo diante de Deus, você deveria fazer por onde? Esse era o resumo. O problema disso é que não tinha fim, esse fazer por onde era fazer. E para os mais sensíveis isso atribulava a mente deles, porque, como a gente já disse em algumas outras aulas, o maior medo do povo daquela época era ir para o inferno. Era o julgamento divino. Então, essa teologia de mérito, de fazer o melhor de si, conquistar a sua salvação, dia após dia, atribulava Lutero. Então, ele encontra na palavra de Deus, em Romanos, a justificação pela fé. Isso mudou a vida de Lutero. Essa é a conversão dele. A gente viu também que chega um cara perto da cidade de Lutero chamado Tetzel, vendendo ingresso para o céu, as indulgências futuras e indulgências para aqueles que haviam já morrido. E foi isso que incentivou Lutero a escrever as suas 95 teses sobre justificação pela fé e o abuso de poder da Igreja Católica referente às indulgências, perdoando pecados por dinheiro. Vimos também as consequências da tese de Lutero, os dois debates que aconteceram, a primeira entrevista que aconteceu para Lutero e o segundo debate que aconteceu na cidade de Leipzig, e também a gente viu a Dieta de Worms, onde Lutero está diante dos príncipes alemães
e ele diz aquela famosa frase que a consciência dele está cativa às Escrituras, ele não podia retornar daquilo que ele disse. Como eu disse, o ponto que a gente inicia aqui é que Lutero, voltando para a cidade de Wittenberg, a cidade onde ele residia e começou a Reforma Protestante, e ele é sequestrado pelo príncipe que estava ajudando ele, o Frederico III, o príncipe da Saxônia Eleitoral, lugar onde Wittenberg ficava. Ele é sequestrado porque o príncipe estava com medo da Igreja Católica matar Lutero. Então, a caminho de Wittenberg, Lutero é sequestrado pelo seu príncipe e é recluso no castelo. Após a dieta, ele é sequestrado e ele fica 1 ano na cidade de Waldburg. Só nome estranho, tá, gente? É tudo alemão. Na cidade de Waldburg, um castelo muito recluso, e ele fica lá escondido como cavaleiro do príncipe Frederico. Durante esse 1 ano, Lutero ele conversava por meio de cartas com os líderes da Reforma, né, na cidade de Wittenberg. E também Lutero ele se dedicou a principalmente traduzir o Novo Testamento. Ele fez isso em 3 meses. E a diferença da tradução de Lutero, que até hoje é muitas vezes usada, principalmente nas igrejas luteranas, é que existia a Vulgata. A Vulgata era a tradução dos originais do Novo Testamento para o latim, e existiam os textos originais à disposição, cópias deles, né? E Lutero ele não fez uma tradução para o alemão, que era a língua falada pelo povo, direto da Vulgata, do latim, ou seja, ele não fez uma tradução da tradução. Lutero ele foi para as cópias dos originais, traduzir do grego e do hebraico para o alemão, para a língua que o povo falava. Então, nesse 1 ano de reclusão, Lutero continua com muita influência em Wittenberg, ajudando a liderança da reforma que ia ser implantada lá, e também traduzindo a Bíblia para que o povo alemão tivesse livre exame, tal qual o Wycliffe, como a gente viu na primeira aula, fez para a língua inglesa. E aí, lá em Wittenberg, vamos esquecer um pouquinho de Lutero. Lá em Wittenberg, Lutero vai para a Dieta de Worms, naquela cidade, onde ele se vê diante dos príncipes alemães, só que Lutero não volta. E aí não tinha um WhatsApp naquela época para avisar, galera, tô vivo e tô bem. Então, uma incerteza tomou conta não só da liderança, mas do povo, que já estava vendo em Lutero essa figura de revolução. Será que Lutero morreu? Onde está Lutero? Não voltou? E aí, apesar disso, existia uma pressão, não só do povo, mas uma pressão passiva no ar, de que a reforma continuasse. Mas não só em nível acadêmico de teologia, porque o que tinha acontecido até então era que Lutero e seus amigos, os professores da Universidade de Wittenberg, tinham feito teologia, escrito obras contra a teologia de mérito que a Igreja Católica pregava. Não existia nada factível, palpável. Nenhuma ação foi tomada até então. Então existia uma pressão, por quê? O povo já tinha rompido com o Papa e com a Igreja Católica. Como a gente viu semana passada, quando o Papa emitiu a bula papal, que era um selo do Papa falando, aonde chegar esse selo, aonde chegar esse ofício, vocês têm que queimar as obras de Lutero. Quando chegou na Alemanha, todo mundo fazia o contrário, queimava as obras católicas. Então o povo ele já tinha quebrado com o Papa e já tinha quebrado com a Igreja. E aí eles olhavam para os líderes da Reforma, caracterizado pela Universidade de Wittenberg, e falavam, agora tem um vácuo, não, tem um espaço em branco de autoridade. Quem vai dizer o que a gente tem que fazer agora? E essa pressão, ela recaiu, ela veio, essa incumbência sobre os ombros do círculo mais próximo de Lutero. Também professores de universidade, 2 de seus melhores amigos. E aí, nome estranho de novo, Felipe Melanchthon e Andreas Karlstadt. Coube a eles continuar a implementação da reforma, da teologia que eles tinham escrito, agora que tinham que sair do papel para fazer alguma coisa. Então, caiu sobre eles fazer isso. Tá? Filipe era um mestre
dotado de sabedoria para ensinar, e Andreas Kaustadit era um homem firme e muito inteligente. A gente já tinha citado Kaustadit na semana passada. Ele tinha feito como se fosse uma sátira, sabe? Charge da Mônica, rindo da cara da Igreja Católica. A charge tinha duas partes. A parte de cima, a teologia da justificação pela fé levava ao céu numa carruagem, e a teologia da Igreja e escolástica, que era a principal linha teológica que a Igreja pregava, indo para o inferno. E aí, muito por causa disso, ele foi chamado para um debate em Leipzig. Enfim, a gente viu isso semana passada. E aí a necessidade da implantação dessa nova teologia, desse novo entendimento do que era o Evangelho, recaiu sobre os dois, para que eles colocassem no cotidiano daquele povo aquilo que eles estavam escrevendo. Por quê? Existia a pressão do povo em falar: alguém precisa ajudar a gente a viver, porque a gente, primeiro, nunca leu a Bíblia. Segundo, a gente nem sabe ler. Alguém precisa dizer para a gente o que a gente tem que fazer. E existia um receio dos reformadores, tanto de Lutero quanto de seus amigos, de que tudo aquilo que eles tinham feito até então fosse inútil, não tivesse frutos. Seria só coisa escrita no papel. Então, movido por essa pressão e também por esse receio, eles iniciaram diversas ações para pôr em prática a teologia desenvolvida na Universidade de Wittenberg. E aí a gente vai ver que essas ações e esse desenvolvimento de teologia ainda melhor, ele tinha dois principais pilares. O primeiro é a volta da doutrina e dos dogmas da Igreja para a autoridade das Escrituras, ou seja, eles estavam revisando a vida que eles levavam diante da Igreja Católica, diante da Palavra de Deus. Então, a gente vai ver que, muito constrangido pelas Escrituras, eles viam coisas que hoje a gente vê como básica por ler a Bíblia, eles revisitavam coisas e mudavam isso em Wittenberg. O segundo pilar, ou seja, o primeiro que estava movimentando essas ações era a volta da autoridade das Escrituras sobre a Igreja, e o segundo era a liberdade evangélica mediante a fé em Cristo que os crentes tinham. A libertação das leis da Igreja Católica diante do povo e diante também do clero, aqueles que conheciam a palavra de Deus. Tá? Então a gente vai ver alguns pontos da teologia luterana e as ações que ocorreram na cidade. O primeiro é a quebra do sacerdócio episcopal. O que é isso? A teologia de Lutero era clara em dizer que não havia mérito no homem na salvação. O homem não podia fazer nada para que fosse salvo, porque ele era pecador. Esse era o ponto. E a justiça de Deus, ou seja, ser justificado diante de Deus, era dado de graça por meio de fé. Diante disso, como nenhum homem podia fazer algo para ser salvo, e sendo a fé o único elemento que todos os homens necessitavam ter, crer no sacrifício de Jesus para estar diante de Deus, e, sendo assim, a Igreja Católica, e aí quando eu citar a Igreja, é a Igreja Católica Apostólica Romana da época, a Igreja e o clero, ou seja, quem trabalhava na Igreja, os diáconos, os bispos, os padres, eles não eram mais os mediadores entre Deus e o povo, certo? Porque eles se colocavam nesse lugar muito por ter o poder da Bíblia. Como eu disse, o povo, aquele que ia para a paróquia e participava da missa, não só não tinha acesso à palavra de Deus, como não sabia ler. Então, para o povo, a igreja, o padre, o papa, eram mediadores entre eles e Deus. Só que a teologia de Lutero, trazendo a justificação pela fé, mostra que, se você crê em Cristo Jesus, você é igual a mim que crê em Cristo Jesus diante de Deus. Não existe, portanto, pessoa mais próxima diante de Deus. Todos são iguais diante da fé em Cristo Jesus. Então, o papa, um padre, um bispo, não é mais próximo diante de Deus que o fazendeiro, que crê em Cristo Jesus. Então, a quebra desse sacerdócio episcopal eu não preciso do padre, da Igreja Católica, eu não preciso de outro mediador que não seja Jesus Cristo para chegar até Deus.
Então, se antes era uma hierarquia, ou seja, o Papa estava lá em cima e ia descendo para os bispos, os cardeais, até chegar nos padres, e depois o povo, agora era uma linha reta. Era o povo, Jesus Cristo e Deus. Então, a intenção de Lutero era colocar na mente da igreja que todos eram iguais diante de Deus por meio da fé. Todos estavam igualmente próximos de Deus. Não é porque alguém estudou, naquela época, teologia a vida inteira, filosofia, ou porque alguém era ordenado a um cargo eclesiástico, um cargo na igreja, que era mais próximo de Deus. A proximidade com Deus era concedida por meio de fé. Fé na obra redentora de Jesus Cristo. E isso estava disponível para todos. Então, o primeiro ponto que a gente está falando é, se antes existia uma hierarquia, obviamente na cabeça do povo, para Deus nunca foi assim, se antes existia uma hierarquia, a justificação por meio da fé que Lutero trabalhou e era a base da sua teologia, dizia que não existia mais essa hierarquia, nunca existiu. Se você crê em Cristo Jesus, você é tão próximo de Deus como alguém que outra pessoa que crê em Cristo Jesus. E esse ponto, ele culminou em outra consequência de pensamento da teologia, que é a quebra do trabalho clerical e secular. O que é isso? Entendendo que todos os crentes que creem em Cristo Jesus são iguais diante de Deus, por meio da fé na obra redentora de Jesus, existia naquele tempo, e a gente pode ver também, hoje talvez existindo isso. De novo, o exercício principal é, enquanto a gente revisa a história da igreja, a gente vê que muita coisa acontece hoje em dia. Então, naquele tempo, existia o pensamento de que aqueles que tinham um cargo eclesiástico, ou seja, aqueles que trabalhavam na igreja, os bispos, os cardeais, os diáconos, os padres, o trabalho deles glorificava mais a Deus que o trabalho de um homem comum. Esse era o pensamento deles. Só que, se todos os homens são iguais diante de Deus, por meio da fé em Jesus Cristo, por que o trabalho de um vai glorificar mais a Deus do que o trabalho de outro? Então, a quebra desse trabalho clerical e secular, Lutero estava dizendo que existe vocação divina para todos, não só para aqueles ordenados para o trabalho eclesiástico. Todas as pessoas têm vocação divina e todas as pessoas dão glória a Deus com o seu trabalho, independente da vocação que tem. Então, aqueles que têm cargo eclesiástico não têm mais honra diante de Deus que um fazendeiro, que um professor. Porque todos, vocacionados por Deus, dão glória a Deus por meio do seu trabalho. Isso é muito importante para, de novo, e aí pode parecer um papo meio comunista, mas foi muito importante para dar autoestima para o povo, para dizer, o seu trabalho importa para Deus, Deus vê o seu trabalho. E também foi muito importante na história do mundo ocidental para que o capitalismo, o sistema que a gente vê hoje, ganhasse força. Então, todo o trabalho dava glória a Deus, e obviamente isso é verdade. Não é porque alguém é ordenado para o ministério, ou seja, trabalha num cargo eclesiástico, que dava mais glória a Deus, ou o seu trabalho tinha mais honra diante de Deus. Novamente, isso desencadeado pela justificação pela fé. Todos os homens são iguais diante de Deus, então todo o trabalho dado por um homem crente que vive por meio da fé, a ação dele dá glória a Deus, então todo o trabalho dá glória a Deus. A gente vê que a reforma e a teologia desenvolvida pelos reformadores estava quebrando um muro entre a igreja e o povo. Estava aproximando essas duas realidades. O conhecimento de Deus, ele não era mais algo distante, para cima, onde só o Papa conhecia. O conhecimento de Deus estava chegando para o camponês e para o fazendeiro. E isso é muito importante. E aí a gente vai para o terceiro ponto, e aí é uma ação prática que aconteceu na cidade de Wittenberg. E aí a gente pode ver que o pensamento teológico que a gente acabou de falar, desses dois pontos, que estava sendo desenvolvido, era daqueles dois pilares que a gente comentou. A volta da autoridade das Escrituras e a liberdade evangélica. A liberdade do povo diante das leis da Igreja Católica. Seguindo isso, Lutero, em uma de suas obras, porque a gente lembra que a pena do Lutero não descansou, ele estava lá escrevendo obra teológica enquanto estava recluso.
Em uma das suas obras, ele afirma que não faz sentido o celibato compulsório que a Igreja Católica fazia sobre o seu clero. O que é o celibato compulsório? Era a obrigação de alguém que foi ordenado, de alguém que entrou num monastério, que virou um monge, uma freira, de não se casar. Era um celibato compulsório. Era uma lei da igreja. Se você participasse do clero e fosse ordenado para trabalhar na igreja, você não podia se casar. Diante da palavra de Deus, e os reformadores e luteros foram convencidos de que isso não fazia sentido nenhum. De que o ministro de Deus devia ter liberdade para escolher entre o casamento ou não. Porque, e aí como dizia o próprio Lutero, se o Papa tinha poder de escolher sobre isso, o Papa também tinha poder de escolher o que a gente comia. Era essa a relação. Então, Lutero ele escreve essa obra sobre esse celibato compulsório, mostrando que na nova tradição que ele estava colocando, na teologia luterana, o ministro de Deus, aquele que trabalhava num cargo eclesiástico, poderia escolher entre o casamento ou não. E aí a gente vê que, para a Bíblia, o celibato, e a gente vê isso no 1 Coríntios 7, naquele longo capítulo em que Paulo ele vai falar do casamento, por causa de uma dúvida que os coríntios tinham sobre o casamento, enfim, ele vai falar que o celibato ele é um dom de Deus, ou seja, uma graça específica dada de Deus para alguém, para que aquela pessoa não tivesse a necessidade nem a vontade de se casar e estar diante de um companheiro ou uma companheira. Então, esse celibato compulsório, ele teve uma consequência ao contrário do que a Igreja Católica pensava. Por quê? Porque o que a Igreja Católica queria era que, longe segundo eles, dos prazeres carnais, da vida matrimonial e do sexo entre casados, os padres, os diáconos e os cardeais e afins, eles alcançassem mais virtude diante de Deus. De novo, o mérito entra. Então, para eles, aqueles que não se casavam, aqueles que tinham esse celibato, estavam mais próximos diante de Deus. Isso cooperava mais para a salvação deles. De novo, Lutero foi convencido pela Escritura, e para a Bíblia isso não faz sentido. E, convencido por isso, ele emite essa obra dizendo que os ministros de Deus aderidos à reforma não precisavam aderir esse celibato compulsório. Eles podiam ter essa liberdade de querer casar. E isso foi de alívio para a maioria dos ministros que aderiam à reforma. Por quê? O que acontecia? Como eu disse, a intenção da Igreja Católica era tratar com pureza aqueles que trabalhavam para a Igreja. Só que isso fazia o contrário, porque, como eu disse, o celibato, a Bíblia deixa claro em 1 Coríntios 7, versículo 7, que isso é uma graça de Deus. Deus dá isso. Porque nós fomos feitos seres para relacionar um com o outro. Esse é o ponto. Isso teve a consequência contrária. Muitos dos diáconos, muitos dos padres, bispos, eles se deitavam com prostitutas. Eles tinham filhos bastardos. E para aliviar a compulsão que eles tinham por não ter o dom de celibato, eles escolhiam o pecado. Então, a lei da Igreja Católica tinha a consequência contrária daquilo que ela propunha. E aí, aqueles que aderiam à reforma, isso era um alívio, porque eles podiam sair da vida de pecado e casar. Então, os ministros, eles começaram a se casar, mas isso, no começo, foi de pouco a pouco. Por quê? Era um ato de extrema coragem, visto que não era só uma lei da igreja, que não podia, mas o império, ou seja, o governo assinava essa lei. Quem é do clero, quem é monge, quem é freira, quem se dedicou a vida a estudar a Bíblia ou servir a igreja, não pode se casar. Então, quando os ministros começaram a se casar, isso... Até o celular ficou impressionado. Quando os ministros começaram a se casar,
Isso foi de um reboliço para também a política da época. De novo, a Igreja Católica chegou em Frederico III, que era o príncipe da Saxônia eleitoral, onde Wittenberg ficava, e falou: seus ministros estão casando, você não pode deixar que isso aconteça. Frederico, muito impulsionado por motivos políticos com o imperador Carlos V, que era o imperador da Germânia, da Alemanha naquela época, estava tentando cada vez mais minar o poder da Igreja Católica no seu território. Então ele não se metia muito nesses assuntos. Wittenberg, porque Lutero estava longe e porque Frederico também não queria muito se meter nesse assunto, estava meio jogada as traças, sabe? Então os ministros começaram a se casar. Muito mais tarde, quando Lutero volta a Wittenberg, ele também se casa, levado pela pressão de colocar em prática aquilo que ele ensinava. Então ele não casou muito porque ele queria. Ele casou porque os ministros estavam casando, também por muita pressão, e aí viraram para ele e falaram: Lutero, você tem que casar também. Você está ensinando todo mundo pode casar e você não casa? Você está ensinando e ainda vivendo do modo antigo que a Igreja Católica falava. Então, Lutero ele se casa com uma freira que fugiu do convento, que foi para Wittenberg e aderiu à Reforma Protestante, uma mulher chamada Catarina von Bora. E aí, falando um pouco novamente da vida de Lutero, a gente vê que nos escritos dele, ele próprio relata que no começo o casamento para eles não era alguma coisa muito tranquila, eles não se acertaram muito, sabe? Mas depois a gente vê que eles se acertaram, tanto que a gente vê Lutero se declarando para Catarina, e Catarina foi extremamente importante para a Reforma Protestante. Ao todo, os dois tiveram 6 filhos, e ter filhos impactou demais a vida de Lutero e a sua teologia. Começou a escrever de como era a relação de cuidado dos pais para com os filhos e como Deus tinha essa relação de cuidado para a gente. Então, voltando novamente para o casamento daqueles que antes eram do clero, que aderiram à reforma e agora estavam casando, a gente vê que a imagem do homem que trabalhava para a igreja, que cuidava da igreja, que pastoreava a igreja, deixou de ser alguém longe, algum estudioso, para ser um homem comum, que era pai e que era marido. Não só isso, mas os membros da Igreja Católica, cada vez mais, e a cada vez que a reforma ela se aplicava na cidade de Wittenberg, a Igreja Católica ficava cada vez mais irada. Os membros da Igreja Católica eles estavam irritados e escandalizados, porque no meio da Igreja Luterana, hoje o luteranismo é uma vertente, mas antes era uma igreja que estava começando, e na tradição da reforma, as mulheres podiam ministrar o ensino público da igreja. Na Igreja Católica, isso era inconcebível. De uma mulher chegar aonde eu estou agora e ensinar. Só que, no meio da teologia luterana, no meio da reforma, em Wittenberg, as mulheres estavam ensinando o evangelho ao povo. Isso endossadas pelos seus maridos e endossadas pela teologia de Lutero. Voltando de novo, se todo crente que crê em Jesus Cristo é igual diante de Deus, homens e mulheres também são iguais diante de Deus. Então, isso foi um outro ponto muito importante na cidade de Wittenberg. As mulheres estavam participando do ensino público das Escrituras para o povo. Um outro ponto, que aí foi um ponto que a gente vê que foi até demais para aquele momento da reforma, e aí a gente vê que e aconteceu muitas outras coisas, obviamente com o tempo que a gente tem, e a gente precisaria de 1 ano estudando a reforma protestante, mas aconteceu muitas outras coisas, e a gente vê que os reformadores eles estavam sendo convencidos pelas Escrituras, pela palavra de Deus, por meio do Espírito Santo. E isso a gente vê porque Karl Stadt, aquele cara que eu comentei, amigo de Lutero, ele, convencido por Êxodo e também pelo primeiro mandamento, ele viu que não faz sentido mais ter imagens na igreja.
Mesmo que aquelas imagens representassem Deus, a crucificação de Cristo ou Jesus Cristo na cruz. Não fazia sentido mais ter símbolos físicos de fé. E a gente vê que isso não era um ponto da teologia de Lutero, mas que Karlstadt, convencido pelas Escrituras, foi implementar na igreja de Wittenberg. Então, o que eles estavam fazendo, e aí isso foi muito importante para cada vez mais no coração do povo alemão na igreja de Wittenberg, na cidade de Wittenberg, quebrar o catolicismo do coração deles, para que eles percebessem que eles estavam entrando numa nova religião, que era o protestantismo. Eles começaram a queimar e quebrar as imagens que eles tinham feito, as imagens que tinham dentro das igrejas, os altares que eles tinham, começaram a quebrar e queimar. Só que o ponto é, mesmo que o povo alemão, motivado muito por um sentimento nacionalista de ser alemão, tinha quebrado a sua relação com o Papa e a Igreja Católica, eles ainda tinham na sua consciência a forma de fazer do passado. Então, à medida que Karlstadt era extremamente radical em determinar aquilo que devia ser feito em Wittenberg para que a reforma continuasse, o povo não estava aderindo bem a essa inovação. Espera aí, a gente quebrou com a Igreja Católica, mas a gente não precisa quebrar também as nossas imagens. E isso começou a ter um rebuliço na cidade. As pessoas, elas estavam... Os que ficavam do lado de Karlstadt, queimavam as imagens, acusavam aqueles que não queimavam as imagens de ser menos crentes, de serem, diante de Deus, menos filhos de Deus, por assim dizer. E aí isso começou a ter um grande reboliço na cidade, muita briga mesmo. Como eu disse, Karlstadt ele era um homem muito firme, muito radical na sua teologia. E a consciência de alguns mais sensíveis, que mesmo quebrando a sua relação com a Igreja Católica, não tinham sido convencidos dessa nova teologia do Evangelho, ela estava sendo escandalizada. E isso trazia muita briga para o povo. Tanta briga que, nesse momento, mais ou menos depois de um ano, Felipe Melanchthon, aquele que a gente comentou no começo, ele era um pouco mais tranquilo do que Karlstadt, ele implora para Lutero voltar. Lutero volta e dá um jeito nisso aqui, porque Wittenberg está em briga pura entre os seus próprios cidadãos. Então, sabendo disso, que Wittenberg estava de cabeça para baixo e que as ações de Karlstadt, motivados muito por implementar a reforma, estavam trazendo muita revolução no meio do povo, Lutero volta para Wittenberg. E aí Lutero volta para acalmar as coisas. Porque Frederico, o príncipe da Saxônia eleitoral, onde Wittenberg ficava, estava também muito preocupado. Porque Frederico achava que não era hora de inovações, não era hora de ações muito radicais. Lutero volta e Lutero concorda com Frederico. Ele acha que, e aí ele volta fazendo uma série de sermões que ficou muito famoso na época, ele volta discordando do seu amigo Karlstadt, onde houve uma rixa e eles deixaram de ser amigos. Ele volta falando que o novo entendimento do Evangelho, a graça de Deus, não devia ser dada como lei, imposta. Eles deviam ganhar o coração dos irmãos, daqueles que ainda não concordavam com eles, por meio da graça, por meio da pregação do Evangelho. E não por ações radicais, queimando as coisas. A reforma para Lutero devia ser gradual. Devia ser de um ganho do coração. Porque para Lutero, o ponto era, a gente está queimando as imagens, nós estamos queimando os símbolos de fé físicos, mas a gente não está tratando a idolatria do coração. Então, se a gente está queimando as imagens, a idolatria continua. Dá para entender os dois lados, tanto de Karlstadt quanto de Lutero. Por quê? A teologia que eles escreviam precisava sair do papel, mas mesmo assim ela tinha que entrar no coração. Então, eles tinham que achar esse meio termo. Obviamente, Karlstadt não concordou,
Então, portanto, teve uma quebra aí e mais para frente eles voltaram a ser amigos, mas muito motivados por essa rixa, eles perderam essa amizade. Para a gente finalmente sair de Wittenberg, a gente está falando de Wittenberg faz 3 semanas, a reforma ela continuou, só que a reforma ela continuou e a teologia luterana, a teologia que os amigos de Lutero e Lutero fazia, continuou sendo desenvolvida e aplicada. E depois de algumas revoluções, existiram revoluções camponesas, porque agora o camponês, o fazendeiro, aquele que trabalhava na terra, via valor em si mesmo e queria uma qualidade de vida melhor. Só que os príncipes não queriam dar isso para eles. Houve uma revolução camponesa, muitos camponeses morreram, mas a vitória para a igreja luterana, lembra que o catolicismo era a única religião permitida naquela época, na Europa Ocidental, a vitória para a igreja luterana ela vem num tratado de paz. O imperador declara que os príncipes dos eleitores que tinham domínio sobre suas terras, assim como Frederico, tinham muitos outros, eles podiam decidir qual religião eles queriam adotar, se era o protestantismo ou se era o catolicismo. E aí os seus súditos da terra iam seguir a religião que o príncipe adotasse. Então, por meio desse tratado de paz, foi onde, finalmente, a igreja luterana ela ganhou notoriedade e força. Ela podia ser uma religião agora oficial de um local. Enfim, Lutero continuou, e o ponto de Lutero é que o que ele iniciou não parou em Wittenberg. Muitas das cidades que eram próximas da cidade de Wittenberg aderiram à reforma protestante. E muito além, as pessoas que ouviam o que estava acontecendo nos outros países também acordavam. Ou seja, vendo de um lado mais bíblico e espiritual, Deus ele não só sacudiu a cidade de Wittenberg, Deus estava sacudindo muitas cidades e muitos países, a Itália, a França, a Suíça, em muitos outros lugares. E em diversos países, esses homens e mulheres se levantavam para reformar a igreja, para reformar não só a igreja, mas as suas cidades e seus países. E aí a gente, falando disso, que estava explodindo na Europa toda, em toda a Europa Ocidental, estava explodindo essas reformas. Por isso que, muitas vezes, quando a gente vai tratar de reforma protestante, não é a reforma protestante, são as reformas. Porque em muitos lugares, se assim a gente pode dizer, um Lutero se levantava e dizia: a gente não quer mais essa usurpação que a Igreja Católica dá ao povo. Nós queremos ter acesso ao livre exame das Escrituras e que o povo também tenha, enfim, e tudo aquilo que a reforma trazia. E nessa explosão, a gente vai para Genebra, uma cidade da Suíça, que foi, depois de Wittenberg, a segunda cidade mais notória da reforma protestante. E isso nos leva a Genebra e a João Calvino também. E qual foi a importância desse reformador e dessa cidade, não só para a reforma protestante, mas também para o cristianismo, assim como Lutero. Então a gente vai falar um pouco deles, tá? Então a gente entendeu o que aconteceu em Wittenberg. Wittenberg continuou sendo reformada. E um ponto aí, falando de hoje em dia, um ponto da reforma protestante é que a igreja não para de se reformar, nunca. Nós, como igreja, temos que sempre estar diante da palavra de Deus, passando pelo filtro da palavra nossas ações, nossas doutrinas e nossos dogmas, sempre. Outro ponto que é muito importante de comentar existia na Igreja Católica, existe ainda hoje em dia, a tradição. E para eles, a tradição, ou seja, aquilo que os pais da igreja faziam, e aquilo dado pelos concílios e pelos papas, tinha o mesmo peso da palavra de Deus. Hoje, pela reforma, a gente vê, e aí na semana que vem a gente vai falar um pouco dos solas, nós vemos também na igreja de Wittenberg, e é uma tônica, tanto antes de Lutero para depois de Lutero, é a volta da autoridade das Escrituras. Então, o ponto é, ter uma tradição é ruim? Não é ruim, se ela está diante da palavra de Deus. Se uma vírgula da tradição foge da palavra de Deus,
aí não é mais sustentado pela palavra de Deus, então nenhum cristão deve seguir. Fazendo essa recapitulação para a gente fechar Wittenberg e Lutero, tá? E a gente entender que a igreja não para de se reformar, nunca, até a volta de Jesus Cristo. Porque, infelizmente, nós somos pecadores, e nosso coração é caído. E a gente tende, como a gente viu em algumas aulas, a voltar a velhas práticas de autojustificação, de venda de indulgência sempre. Então, a intenção dos reformadores é que a igreja continue sempre a se reformar, sempre. Vamos voltar para João Calvino. João Calvino nasceu em 1506 na cidade de Noyon, na França. Ele era francês. Calvino iniciou a sua vida acadêmica quando ele tinha 14 anos de idade. O pai dele mandou ele para a universidade para estudar direito, porque o pai dele via no direito a oportunidade de uma vida melhor, de um status melhor para a família dele. Assim, muito parecido como foi com Lutero e com muitos outros. Como eu disse antes, existiam só 3 disciplinas na faculdade: direito, medicina e teologia. E aí você tinha que escolher um desses 3 se você entrasse na universidade. E aí, Calvino, ele inicialmente faz o curso de direito, se forma, só que seu pai ele falece. E aí, após a morte do pai dele, ele volta aos seus estudos para teologia e para filosofia. Calvino ele se destacava por ser uma pessoa extremamente inteligente, só que muito reclusa. Ele não gostava muito do ambiente social, nem de socializar com outras pessoas. Só que ele gostava muito de estudar. De fato, a gente não tem muito sobre a vida pessoal de Calvino que foi relatada por ele. Diferente de Lutero, a gente vê que Lutero gostava muito de escrever sobre sua própria vida, de como foi sua conversão, de como ele lidava com as coisas, até como lidava com o casamento. Calvino não era muito assim, ele era muito mais tímido e recluso. Tanto que nós não sabemos ao certo, a história não sabe ao certo, qual foi o evento que fez com que Calvino se convertesse ao protestantismo. A gente não sabe. O que ele diz, o que o próprio Calvino diz, é que ele era muito fiel aos dogmas da Igreja Católica, ele era extremamente fiel ao que o Papa dizia, só que Deus dobrou a mente de um homem tão teimoso. Ele dizia isso. Calvino, ele se destacava muito principalmente porque ele era dotado de uma habilidade de escrever de forma muito clara. Todo mundo entendia aquilo que Calvino escrevia. Mesmo que as pessoas não concordassem com aquilo que ele escrevesse, todo mundo entendia. Ele se expressava muito bem por meio das palavras. E a gente vê, voltando um pouco, falando da conversão de Calvino, que a gente não sabe o evento ao certo do que aconteceu, mas ele diz que Deus dobrou a mente de um homem teimoso como ele, que isso se desdobra muito na base da teologia de Calvino. Se a base da teologia de Lutero era a justificação por meio da fé, a base da teologia de Calvino era a soberania de Deus, e em como Deus faz tudo correr conforme seus decretos e sua onipotência. Calvino ele teve que fugir da França, ele residia na França, ele teve que fugir da França depois de ter conhecimento sobre o que Lutero estava fazendo em Wittenberg, e aí Calvino ele é uma segunda geração de reformadores. Se Lutero, Melanchthon e todos aqueles que a gente comentou, Karlstadt, era a primeira geração que iniciou a reforma, Calvino era muito mais jovem. E Calvino era essa segunda geração que continuou com a reforma. Calvino ele teve que fugir da França porque um amigo dele fez um discurso que continha muito do que Lutero dizia sobre a justificação pela fé. E esse discurso foi atribuído a autoria a Calvino, porque todo mundo percebeu que era como Calvino falava e escrevia. Então, tanto ele quanto seu amigo Nicolas tiveram que fugir da França, porque a França, assim como muitos outros países, lembrando que a reforma ela explodiu pelos países da Europa, e na Alemanha, por meio de Frederico e de Carlos V, os protestantes eles tinham liberdade de estar em Wittenberg. Só que nos outros países eles eram caçados, eles tinham que fugir dos países. Então Calvino, com medo dessa perseguição que os protestantes estavam sofrendo na França, ele foge. E aí ele tinha a intenção de chegar a Estrasburgo, uma outra cidade suíça. Só que
o caminho para Estrasburgo estava fechado. E aí ele passa a noite em Genebra. Ele só queria passar a noite. E aí, Guilherme Farel, um outro reformador, que estava tentando implementar a reforma em Genebra, só que não estava conseguindo muito bem, soube que Calvino, e conhecendo Calvino, estava na cidade. E aí Farel entendeu que Calvino foi enviado por Deus para ajudar ele. E aí foi conversar com Calvino. Falou, Calvino, você precisa ficar e me ajudar a implementar a reforma em Genebra. A gente precisa com que a igreja reformada nasça em Genebra, assim como nasceu em Wittenberg. Calvino rejeitou, falou, eu não quero. Eu sou acadêmico, eu gosto de estudar. Eu não gosto nem de pessoa, eu quero ficar na minha. Só que Farel virou para ele e falou que se ele fizesse isso, se ele fosse embora, ele estaria lutando contra a vontade de Deus e Deus iria castigá-lo em sua vida acadêmica. Calvino ficou balançado, falou, não quero ser castigado por Deus, não. E aí ele fala novamente que Deus dobrou a vontade de um homem teimoso e ele fica em Genebra para ajudar Farel a implementar a reforma na cidade de Genebra. Calvino, ele era extremamente inteligente, muito dotado de conhecimento, ele tinha muita habilidade em organizar e executar suas ideias. Extrema habilidade. E aí, conhecendo a vida e o trabalho de outro reformador de Zurique, da cidade que ficava logo acima de Genebra, na Suíça, que é o Ulrico Zwinglio, e aí, infelizmente, a gente não vai ter tempo de falar de Zwinglio, mas os três principais reformadores da Reforma Protestante são Lutero, Zwinglio e Calvino. Mas, enfim, a gente não vai ter muito tempo para falar de Zwinglio. Mas Calvino, conhecendo a teologia que Zwinglio tinha feito, novamente, Lutero estava fazendo as reformas dele na Alemanha. Zwinglio começou algo na Suíça. E aí Calvino ele continua na cidade de Genebra. Ele organizou e executou muito das ideias de Zwinglio na cidade de Genebra. Calvino, ele tinha uma opinião muito forte sobre a disciplina na igreja e o alto padrão moral que o cristão devia ter em relação à sociedade. O que isso quer dizer? Quando a gente falou de Romanos, a gente viu muito das ideias calvinistas sobre a soberania de Deus ao eleger alguém à salvação. Calvino, ele acreditava nisso, e apesar de, para ele não saber ao certo quem era eleito à salvação, ele tinha, para ele, algumas, vamos dizer, métricas que um homem salvo fazia, que uma pessoa salva fazia. E um deles eram as boas obras ditas na palavra de Deus. Largar o pecado, e enfim. Então, por isso, mesmo com a sua teologia com base na soberania de Deus e na eleição dos santos, que a gente viu muito na aula de Romanos, Calvino, ele tinha um alto padrão moral para todo crente. Ele acreditava, e obviamente ele acreditava na justificação pela fé, mas ele batia muito na tecla que, se uma pessoa creu em Jesus Cristo e foi salva, ela representa isso por meio das obras que ela faz. Então, o cristão devia ter um caráter irrepreensível pelas pessoas. E outra tecla que Calvino batia bastante era de que a igreja ela devia ser independente do Estado, do governo. O governo devia fiscalizar a igreja e a igreja devia fiscalizar o governo, o Estado. Por quê? Porque tinham áreas, e aí, novamente, a intenção de Frederico, lá na Alemanha, voltando para Wittenberg, a intenção de Frederico era cada vez minar o poder da Igreja Católica sobre o povo alemão. E fazendo isso, o governo nacional, o governo nacionalista, o governo alemão ganhava força e autoridade sobre o povo, não mais a Igreja. Como a gente viu, e aí a gente não viu muito da história política do que estava acontecendo naquela época da Reforma, mas a Reforma Protestante, ela teve, fora de Lutero, obviamente, por meio dos príncipes alemães, teve muita intenção política. E aí, quando a Igreja Católica saía de cena, que ela governava o povo, o Estado usurpava isso e queria dominar o povo. Então, o ponto que Calvino estava batendo
Onde é trabalho da igreja, é trabalho da igreja. E onde é trabalho do Estado, é trabalho do Estado. Os dois não devem se confundir. E pela sede de poder dos governantes da cidade de Genebra, isso não chegou muito bem aos ouvidos daqueles líderes do governo. E aí Calvino ele é expulso de Genebra. Mas como a gente pode ver por meio da história, que Calvino ele volta à cidade, tá? E aí, para a gente terminar, a gente não vai falar muito de Genebra, mas para a gente falar um pouco do que aconteceu em Genebra e com Calvino. Calvino, ele, como dotado dessa extrema habilidade de organizar as ideias e executá-las, ele se dedica a escrever uma obra, e aí uma das obras mais importantes da Reforma Protestante, se não a mais importante da Reforma Protestante, na qual ele dedicou 20 anos escrevendo essa obra, que se chama As Institutas da Religião Cristã. O que são as Institutas da Religião Cristã? Calvino ele organizou profundamente a teologia que a Reforma desenvolveu. Ele colocou isso escrito de forma clara. Como o cristão devia agir, o que ele fazia diante do pecado, o que ele fazia diante do próximo, qual era a relação dele diante de Deus, diante da igreja, diante da sociedade. Enfim, nas Institutas da Religião Cristã, Calvino ele escreve o que é um marco para a Reforma e o cristianismo moderno. Sobre a influência de Calvino, Genebra ele se tornou um lugar de acolhimento para todos aqueles que fugiam de seus países, todos aqueles que estavam aderindo à Reforma Protestante, entrando para a Reforma Protestante. Genebra se tornou quase um lugar só de reformados protestantes, assim como estava acontecendo em Wittenberg. E aí muitas pessoas de diversas nacionalidades fugiam de seus países e iam para Genebra buscar proteção. E aí, sob a influência de Calvino, Genebra meio que se tornou a nova Roma da religião protestante. Se Roma era a cidade da igreja, a cidade a qual residia a liderança da Igreja Católica Apostólica Romana, Genebra se tornou esse lugar. E não só isso, mas como a gente vê na história, Genebra ela se torna aquilo que é descrito por pessoas naquela época como a mais perfeita escola de Cristo, que era onde se ensinava abertamente, onde se vivia o modelo de igreja, a qual a Bíblia dizia. Então, Genebra, assim como Wittenberg, e óbvio que Genebra é um pouco depois de Wittenberg, é muito importante para a gente entender Reforma Protestante e como isso influencia a gente até hoje. Falei demais, né? Falei bastante. Terminando para a gente seguir para a nossa última aula semana que vem. Hoje a gente falou de como se desenrolou a implementação da reforma em Wittenberg e como isso se espalhou pela Europa, chegando até Genebra. Hoje a gente termina de falar de história da reforma. Tá? Eu falei muito nome alemão, estou cansado, tive até que aprender frase em latim. Então, semana que vem a gente vai ver, e aí vai ser nossa última aula, e aí é uma das aulas mais importantes que a gente vai ter sobre reforma. Tá? A gente vai ver qual é o legado, ou seja, o que a reforma protestante deixou, não só para a igreja, mas para o mundo ocidental, para a gente, que vive no Brasil hoje. A gente vai falar principalmente desse legado, do que foi o que a reforma deixou para a sociedade, mas a gente vai falar do que foram os 5 solas da reforma, que ditam até hoje o que é o cristianismo protestante que a gente vive. Amém? Então eu convido você para a próxima aula, que vai ser muito importante para a gente fechar esse assunto da reforma, tá? Alguém tem alguma dúvida? Algum ponto, alguma declaração? Certo? Então vamos orar para a gente ir para o culto, amém? Senhor Jesus, muito obrigado pela oportunidade de aprender, Senhor, aquilo que o Senhor fez durante a história da sua igreja. Nós te agradecemos porque a sua mão forte nos trouxe até aqui, Senhor. Porque o Senhor fez com que o seu evangelho chegasse até o Brasil, até essa terra tão distante daquilo que estava acontecendo.
Nós pedimos, Senhor, que o Senhor continue a nos guiar e nos pastorear, Senhor, nesse momento de peregrinação que nós estamos vivendo na terra até a Cidade Santa. Pedimos, Senhor Deus, por favor, nos ajude, Senhor, com muitas vezes aquilo que é a nossa cabeça dura, os nossos pecados, aquilo que nós não entendemos e não executamos em prática, Senhor, aquilo que Sua palavra diz. Nos ajude, Senhor, nos convença do nosso pecado, nos mostre, Senhor, a realidade do nosso coração. Abençoa, Senhor, o nosso culto. Ouça, Senhor, nossas súplicas, nossos louvores e ações de graça, Senhor. Prepara o nosso coração, Senhor, como terra fértil, para receber a mensagem do Evangelho que será pregada. Por meio do Seu Santo Filho, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe.